Desde 2018, nos acostumamos a ver nos jornais as notícias de um porto na região de Torres. A região já viu muitas vezes essa ideia emergir e naufragar. A primeira vez foi há 2 séculos, quando recém estava se definindo o perfil socioeconômico de nosso litoral. Hoje, numa situação bem diferente, com o ambiente já fortemente impactado, ressurge esse projeto, em descompasso com a realidade, com cara de irresponsabilidade. Para refletir sobre as origens dessa ideia e seu significado hoje, convidamos o historiador e antropólogo Rafael Friso, que tem um profundo conhecimento sobre as dinâmicas socioambientais de nosso litoral. O malfadado porto e seus primórdios. Esse malfadado projeto portuário, como tu te referes, ele está ancorado, isto é, ele está forjado no empreendimento de colonização, de controle e de povoamento do território. Se olharmos há 200 anos, exatamente ali em 1824, quando então a nossa igrejinha de São Domingos das Torres foi inaugurada, ao menos essa é a data oficial que estamos rememorando este ano, né? É um marco que também nos importa para repensar sobre os primórdios desse projeto. Mas, claro, né, numa perspectiva histórica crítica, ou seja, com outro olhar sobre aquele sítio das Torres, que precisava ter seus caminhos controlados, suas paisagens povoadas e, consequentemente, desenvolver seus comércios por relações em um mundo extremamente militarizado. E aqui representado na historiografia oficial positivista, por exemplo, na figura de alguns homens, entre eles Francisco de Paula Soares, como também no alferes Manuel Ferreira Porto. Portanto, a existência aqui de um porto seria de grande valia, sem dúvidas, né, para essas necessidades do recém-criado povoado das Torres, localizado, lembremos sempre, na entrada setentrional aqui da província de São Pedro, devido suas relações terrestres, marítimas e fluviais com o restante do Império, seja desde Porto Alegre como até o Rio de Janeiro. Até aqui parece-nos que está tudo ok, numa ideia até fraternal. Mas, claro, sem perder de vista o contexto latino-americano da geopolítica da expansão das fronteiras. Então, são questões que não nos deixam de estar desconexas com essa ideia de um porto, ainda hoje, aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Pensamentos que vão vir lá do século XIX, que vão estar permeando e sendo retrabalhados em modelos econômicos e políticos até os nossos dias atuais. Seja no papel de um prefeito, de um vereador, seja um deputado ou até esse senador, em suas amplas relações, como sempre tenho dito, institucionais e de poder, esperando alguma janela de oportunidade para poder mover esse projeto hoje em Brasília. Obviamente, hoje ele não é mais onde originalmente foi proposto, né, meu amigo? Aqui nas Torres, no nosso centro histórico. Mas ainda é assim aqui na região das Torres, alguns quilômetros ao sul, no Arroio do Sal. Promessas do século XIX, em pleno século XXI. Podem mudar as datas, trocam os endereços, substituem as agências e seus protagonistas. Mas as promessas parecem seguir basicamente as mesmas. E aí, precisamos discutir ponto a ponto, período a período, ou seja, como essas ideias nascem com o povoamento humano histórico junto com as fortificações no sítio das Torres. Ainda lá, provavelmente no finalzinho do século XVIII. Como é que essa ideia ganha status de debate a partir da consolidação do povoamento da Vila de São Domingos, somando-se à chegada dos primeiros colonos alemães no alvorecer ali do século XIX? Como é que esse debate se institucionaliza no parlamento, após a Revolução Farroupilha de 1835 até 1845, em busca de recursos humanos, com mão de obra escrava, mas também com empréstimo financeiro internacional entre grandes capitalistas com envolvimento no Império. Isso ainda na segunda metade do 19, né? E como é que esse sonho vai mantendo suas promessas entre a Primeira República, passando pela Primeira Grande Guerra, entrando no Estado Novo da ditadura civil do Vargas, em 30, até o início da Segunda Guerra Mundial? Como esse sonho começa a adormecer durante um longo período de nossa história recente, passando pela ditadura militar de 64 a 85, e justamente com um novo contexto de requintado arbitrarismo, com essas ideias reacionárias que a gente tem visto, e com todo o conservadorismo ele renasce. Inclusive, em nosso governo atual,
onde há de se fazer a crítica contra essas estruturas neoliberais, desenvolvimentistas, que jamais se perderam desde pelo menos a redemocratização em 88. Então, meu amigo, podemos conversar um pouquinho sobre isso. Quem vai se beneficiar? E quem vai pagar essa conta? Bueno, então a gente tem a construção histórica de um processo civilizatório, entre aspas, de positivação desses marcos normativos, e que incidem diretamente numa perspectiva que, para além do que eu penso, para além do que tu, Jorge, pensa, ou para além que qualquer empreendedor pense, é preciso confluir. Isto é, confluir na lei, nas normas, mas também, sobretudo, nos processos de análise técnica e ambiental, da viabilidade econômica, e entre outras, em todas as suas fases e processos licenciatórios. Ou seja, também, né, com a transparência pública, com a participação cidadã e com um controle social. Talvez, ao meu ver, essa seja uma das principais diferenças entre o projeto de hoje e os projetos de até 200 anos atrás. Mas as perguntas seguem as mesmas. Quem está por trás desses projetos? Quem será beneficiado por eles? Está havendo inclusão social? Fosse na sociedade litorânea rural de antigamente ou na sociedade litorânea cada vez mais urbana de hoje? Quem patrocina essas ideias? É apenas capital privado, como temos visto? Ou quanto de recurso público também será necessário para cobrir essa conta? Ou seja, nossa, né? Então, são essas perguntas que precisam ser feitas e que precisam de respostas. Obviamente, meu amigo, que o território também já não é mais o mesmo que foi há 200 anos. Se antes havia algum espaço para esse tipo de impacto, hoje o que nossos colegas da ecologia, mas também no desenvolvimento rural mais crítico, da geografia social, da crítica social e antropológica dos povos e comunidades tradicionais têm alertado e denunciado, é que esses ambientes são os últimos remanescentes, onde a vida tradicional ainda pode coexistir, sobretudo onde a vida silvestre ainda encontra algum refúgio e que tem sido impactada cada vez mais. Então eu compartilho que o nosso desafio contemporâneo enquanto sociedade deve ser, sim, defender a preservação desses últimos espaços. E isso, obviamente, envolve inclusão social, como também econômica, mas também uma economia com características ambientalmente sensíveis, e que deveriam minimamente caminhar lado a lado com modelos de base sustentável. Inclusive, aqui podemos questionar aquela virada de perspectiva histórica, quando a região das Torres, a partir da consolidação da rodovia federal BR-101, passou a deixar de lado a proposta de ter um porto para tornar-se uma sociedade pioneira em outras questões, questões de balneabilidade e de turismo de veraneio. Constituindo, então, né, parte do próprio lema que ainda está na nossa bandeira, agricultura e turismo. E que hoje, infelizmente, parece-nos que tanto a agricultura como o turismo já não fazem mais parte das pautas e das agendas de nossos representantes. Lê do engano, né, meu amigo? Lê do engano que tem sido propalado por representantes públicos e está aí patrocinado pela especulação de uma construção civil que cada vez mais tem nos alienado, enquanto sociedade, da originária vocação desse território. Um projeto de intensificação construtiva nas áreas urbanas, da expansão industrial nas áreas rurais, onde esse porto, sem dúvida, está intimamente ligado. Hoje, esse porto é para o desenvolvimento econômico, que nem regional é, mas para escoar o produto interno bruto estadual para fora do país, fruto da indústria de minério na serra ou do agronegócio da soja no noroeste do estado. Entre outros commodities que estão aí convertendo nossos campos sulinos e que nada a ver tem com nossos desafios locais e tampouco com os índices de desenvolvimento humano. Ou seja, servem para o enriquecimento de alguém, para escoar as megas explorações extrativistas de um modelo neodesenvolvimentista que passará também a circular por aqui. Não vai ser para fomentar o turismo, não vai ser para termos relações internacionais de sustentabilidade, não é isso que vai entrar por esse porto, vai ser para escoar a preço de muitos. E quem ganha com isso? Quem se beneficia com isso? Quanto superfaturamento há e quanta corrupção haverá por trás? Quanto do público dos comuns será necessário para sustentar essas ideias, essa ideia privada? Acredito que são algumas reflexões que devemos provocar sobre diferenças, semelhanças e permanências desse projeto. Impactos para comunidades tradicionais e gerações futuras. Então percebo que muitas dessas questões são transgeracionais. É um diálogo, uma discussão sobre defesas emergentes, no hoje,
para que tenhamos alguma possibilidade de amanhã. Para nós, nossos filhos, mas sobretudo para as gerações que irão nascer a partir dos nossos netos. A gente ouve muito falar, né, que o passado que era bom, mas esse próprio passado é muito relativo e recente. Quanto dessa aceleração ainda viveremos? Se hoje temos territórios indígenas, por exemplo, o Guarani aqui no litoral norte do RS, não é porque existiu uma benevolência por parte do Estado. É toda uma luta que ainda está em muito atraso de concretizações e que incidem diretamente em toda uma reparação de justiça social, de direito à demarcação de territórios originários e que lhes foram esbulhados no processo histórico de colonização. Inclusive, com narrativas criadas de que esses territórios estavam esvaziados, que eram grandes vazios demográficos, onde, no caso do Rio Grande do Sul, o litoral norte do RS também consta desta mesma maneira em cronistas, seja no século XVIII, no XIX, que estão relatando esses campos litorâneos livre de gentil, livre de bugres, e que estes, portanto, né, estão aptos para a agricultura, aptos à posse e para a criação pastoril. E nessas grandes janelas de tempo, obviamente, que temos inúmeras outras relações de colonialismo interno contra populações, contra o povo negro quilombola, escravizado, refugiado na Mata Atlântica, além de comunidades biqueiras e marisqueiras de pescadores nas desembocaduras de rios e arroios, ou nas margens de nossas praias e lagoas. Todas elas protagonistas, com pertencimentos étnicos, repletas de relações com o ambiente em que vivem, e que, portanto, também as colocam entre os principais afetados por políticas de desenvolvimento como esta, contra seus corpos e territórios. Índice de Desenvolvimento Humano ou Produto Interno Bruto? Ao olharmos de cima, quando a gente pega o Google Earth, a gente vai ver o que antes eram grandes divisões de corredores naturais, até nos anos 90, não precisa ir muito longe. Entre os campos úmidos de Cidreira, Tramandaí, Capão da Canoa, Arroio do Sal e Torres, hoje praticamente não existem mais. E é justamente nesses últimos campos que querem construir um porto. Então, para nós que fomos criados desde as últimas décadas do século passado, década de 70, década de 80, década de 90, nas praias do litoral gaúcho, é visível e perceptível uma conversão rápida demais. É difícil até mensurar essa conversão, mas no médio e longo prazo é basicamente isso. É uma corrida gigantesca, uma sede muito grande. É uma concorrência muito grande para morar perto do mar, mesmo que a maioria de nós esteja completamente de costas para ele no estrito senso. Então voltamos àquelas perguntas, meu amigo. Para quê? Para quem? Por que um porto num território onde nossa concepção de desenvolvimento sustentável e bem-estar de vida? Por que vamos inventar um porto aqui? É para trazer mais pressão de carga sobre ecossistemas frágeis, que já têm demonstrado inúmeros sinais de esgotamento? Será que para vivermos no litoral norte do Rio Grande do Sul é necessário um porto? Junto cada vez mais com condomínios e construção de grandes indústrias, a partir do reordenamento canhestro desses novos planos diretores? Enquanto ainda nos faltam hospitais de referência, creches para as crianças, dificuldades com mobilidade urbana, falta de tratamento sanitário, onde a própria segurança pública já está em crise aqui no litoral, entre inúmeros outros pontos de qualidade e atendimento básico à dignidade humana. Qualidades que deveriam primar pela preservação ambiental como índices de desenvolvimento humano, IDH, e não como um acúmulo de produto interno bruto, o PIB. Impactos para encaminhar já aqui essa resposta, que tem uma incidência direta, mas também indireta na própria captação da água que chega em nossas torneiras, que alimenta a nossa população, e que é advinda aqui da Lagoa de Itapeva. E, sem dúvida, é um dos nossos maiores bens comuns e em risco a partir dessa implementação. Educação, cognição e cuidado com o bem comum. Então, em pleno 2024, na era das inteligências artificiais, meu amigo, acredito que o que esteja realmente faltando na cognição das pessoas é a educação. E aqui me refiro a uma educação ambiental, de alfabetização ecológica. Uma educação para os direitos humanos, libertadora como Paulo Freire sempre nos ensinou e defendeu. Essa educação dialética, relacional e existencial com o mundo que vivemos, do compreender, de estar e se envolver com o ambiente vivido.
Então, cada vez mais estamos interligados por informações genéricas sobre tudo nas redes sociais. Estamos atentos, comentando, curtindo e às vezes até dialogando. Mas, em paradoxo, estamos completamente distante dos espaços de debate, de construção, de controle e até de divergência de políticas públicas, como exemplo dos conselhos de educação, de cultura e meio ambiente. Então, a importância dessa relação de uma educação que nos permita compreender os processos práticos e que precisam ser continuamente construídos, incluindo a crítica e a defesa contrária de alguns desses processos, a exemplo esse porto, acredito que seja uma das chaves, um elo muito importante nesse grande desafio enquanto sociedade. Estamos preocupados com os ecossistemas, com a fauna, com a flora e todos os impactos que trarão essa poluição. Vivemos um grande dilema, um desafio social local com suas próprias dimensões. Um porto que nos coloca a refletir sobre questões de gerações e que nos levam a fazer essas perguntas, sem deixarmos de acreditar no papel de uma mudança de pensamento e que, portanto, somente pode ser acessada com muita educação. Consequentemente, com pertencimento, que nos traga conhecimento, que nos traga a veneração de amar e, sobretudo, cuidar do que é nosso, do que é o bem comum e de todos.